Bom dia, tudo bem? Como passou de ontem? Como é bom estar aqui mais uma vez para juntos nos alimentarmos um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos lendo esse mês de julho o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo de número 3. Se você não acompanhou, está passando nesse canal agora, volta os vídeos. Nós já temos a leitura do livro dos Salmos, de Provérbios, de Tiago. E agora nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero te convidar, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like, comente, compartilhe com mais alguém. Vamos juntos nos alimentar um pouco mais com a palavra de Deus e da palavra de Deus. Vamos ler Atos, capítulo de número 3, e a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus continue conosco, te dê um dia maravilhoso, abençoe a sua vida, seus projetos, que a cura chegue para você, se você está precisando de uma cura nesse dia, que a sua saúde seja restabelecida, que os seus planos que deem certo conforme a vontade perfeita de Deus e que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Olha só, vamos ler então capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que tem o título A Cura de um Coxo, o discurso de Pedro no templo. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se-lhe ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas,
desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Essa foi a leitura do terceiro capítulo de Atos dos Apóstolos. O que nós vemos aqui? Nós vemos dois discípulos, dois apóstolos, Pedro e João. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo para o templo para orar, para adorar. Que hora era essa? A Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. Que hora era? 3 horas da tarde. Eles iam subindo. E esse coxo aqui, interessante que não diz o nome dele, mas diz que ele era aleijado. E ele era colocado na porta do templo, uma porta chamada Formosa. Certamente era o lugar de passagem do pessoal. E ele pedia esmola. E nesse dia, como todos os dias, ele fez uma coisa que para ele era comum. Ele pede esmola, mas o interessante é que naquele dia ele pede esmola a duas pessoas que ia dar o maior presente da vida dele, que era a saúde dele. Ele não sabia, mas ele pede esmola. E olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz aqui: e Pedro com João, os dois, olhou para ele e disse: olha para nós. Interessante que esse pedinte, ele olha, mas ele olha na esperança de receber uma boa esmola, uma boa quantia, não é? Talvez fosse esse o pensamento dele e o desejo dele. E aí ele diz assim: olha, Pedro diz assim: olha, não tenho prata e nem tenho ouro, mas tem uma coisa: o que eu tenho, eu dou para você. E o que Pedro tinha junto com João? Pedro tinha a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. Eles haviam sido seguidores de Jesus, chamados por Jesus, orientados por Jesus. Eles já haviam recebido a virtude do Espírito Santo de Deus. Eles estavam no dia de Pentecoste. Pedro já havia negado Jesus, já havia sido perdoado, já era um pregador, ganhador de almas. E agora ele chega e diz: o que eu tenho eu dou para você. E o que é que ele tinha? Poder de Deus na vida dele. Fé. E ele diz: em nome, ele não diz em meu nome, Pedro, em meu nome, não, em nome de João, não. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E interessante que isso acontece imediatamente. O que é que acontece? Ele toma aquele coxo pela mão, ele estende a mão, ele ajuda, ele segura a mão dele, só o toque. Ele já havia proferido a bênção, já estava ali, não era ele, era Jesus que estava fazendo o milagre. E é Jesus que está fazendo o milagre na sua vida nessa manhã. Acredite, o milagre está chegando na tua vida. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, gente. Olha só, e aí esse aleijado se levanta. E uma coisa interessante, ele não sai correndo para avisar a família. Ele entra com os apóstolos dentro ao templo e começa a glorificar, ele começa a falar, ele começa a pular. Por quê? Porque acabou o problema para ele. Ele tinha saúde agora, o maior bem. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vai se deliciando com esse alimento maravilhoso da presença de Deus na nossa vida. Que coisa abençoadora é esse capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O coxo é curado, que coisa maravilhosa. E aí Pedro, ele aproveita, porque chama a atenção aquele homem que todo mundo conhecia na porta, pedindo esmola, agora está pulando dentro do templo, dizendo extorsão. E aí Pedro, olha que Pedro, ele nunca perdeu a oportunidade. Não,
ele começa a falar, e interessante que eu achei nesse capítulo, é que ele começa a dizer, ó, foi esse Jesus que vocês crucificaram, foi esse Jesus que vocês trocaram por um homicida, foi ele. Mas Deus ressuscitou ele. Já havia sido falado tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus e nos alimentar com a palavra de Deus. Então eu quero te convidar nesse dia para você reler esse capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você escutar de novo esse vídeo, se você desejar. Escute quantas vezes você quiser e vá se deliciando, vá fazendo suas anotações. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma palavra a mais, alguma explicação a mais, que para o vídeo não ficar muito longo, você pode mandar pedir nos comentários, que eu vou ter imenso prazer em compartilhar com você um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, Deus continue te abençoando. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui com a leitura do capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, mais uma porção do alimento da palavra de Deus para a nossa vida. Beijo no seu coração e não se esquece, deixa seu like, comenta, compartilha. É muito bom ter você aqui. Deus continue te abençoando.